Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E estamos de volta com Historicidade, nosso programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho, né? Vocês estão ouvindo sempre o Fronteiras, Historicidade, que sempre está falando de história, dos historiadores, e tem uma das questões que é fundamental assim, no nosso trabalho, que é o ensino, né? O nosso trabalho como professores. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, nós vamos falar sobre o ensino de história e tecnologias digitais, com a professora doutora Vanessa Espinosa. Em primeiro lugar, Vanessa, eu queria te agradecer muito por ter aceitado participar aqui do nosso programa Historicidade. Olá a todas e todos, é um prazer enorme, na verdade, para mim estar aqui com você. Bom, o prazer é todo nosso. A professora Vanessa, ela é graduada em História pela Universidade Federal do Pará e mestre em História pela PUC São Paulo. E o doutorado ela fez na Universidade de Salamanca. Atualmente ela é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é vinculada ao programa de pós-graduação em ensino daquela universidade e diretora do Museu do Seridó, em Caicó. Ela pesquisa, tem interesses em pesquisas sobre práticas docentes no ensino superior, uso de tecnologias digitais, mídias digitais, ações interdisciplinares no espaço escolar. E ela orienta também trabalhos na área de ensino de história e no uso de mídias digitais. Então, a Vanessa, né, é uma pesquisadora do ensino, né? Ela é aquilo que a gente fala, ela faz uma coisa que todos nós fazemos, mas que a gente fala pouco, que é a coisa que falamos pouco aqui, pelo menos no podcast, infelizmente a gente falou pouco sobre isso, que é sobre a figura do professor pesquisador, né? Somos professores, formamos professores, somos pesquisadores também. Estamos sempre preocupados com o ensino, né? O ensino faz parte, essa preocupação faz parte de muitos momentos da nossa atividade profissional. E eu queria, antes de a gente começar a falar especificamente do tema História e ensino de história e tecnologias digitais, eu queria, Vanessa, que você falasse um pouquinho da sua trajetória como pesquisadora. Então, Marcelo, toda a minha vida acadêmica, formal, vamos dizer assim, sem prática docente, ela estava ali ligada com trabalhar processos criminais e história social. E aí sempre olhei para outra coisa, né? E acho que foi, inclusive, igual eu também. Nossos encontros na vida, né? Foi por conta dessa coisa. E eu sigo, na verdade, pesquisando isso. Atualmente tem um projeto que a gente até falou sobre ele rapidamente, né? Sobre mulheres réis nos sertões aqui, né? No século XIX. Mas não tem sido a dedicação focal, né? Que eu tenho dado nas pesquisas atualmente. Então, fica guardado aí para um próximo programa, porque eu quero saber dessa história aí. Tá avançando bem agora, olha esse aí, ano. As pesquisas. Mulheres criminosas, ó. Deixou o nosso ouvinte curioso, com certeza. Mas enfim. E aí, vamos também tentar nessa pesquisa, né, observar exatamente, né, quebrar com esse estereótipo de que foi a minha tese, que nos sertões não tinha justiça, né? Não tem nada muito organizado, que ali é um lugar, né, só da justiça com as próprias mãos e tal, e a gente vai, a partir da própria justiça, mostrar essas práticas, então é bem legal. Porém, eu entrei na universidade, menino, já numa cadeira nada a ver, né? A gente diz que aqui é que chama cadeira.
E entrei faz muito tempo, assim, ainda não era nem doutora quando eu entrei aqui. Então, a minha cadeira é de História Medieval e Moderna, o concurso. E eu comecei a observar a minha rotina de professora pesquisadora e comecei, a partir dessa lida com essas jovens mentes, como é que eu poderia fazer algo para, enfim, atuar nessa área, que não é a minha área de aprofundamento, vamos dizer assim, mais acadêmico da minha trajetória de pesquisa. E a minha relação com as mídias sempre foi bastante forte. Eu me lembro que isso, vou te falar, vocês vão começar a fazer continha aí, hein? Isso em 2007, 2008, projetos de ensino que a gente chama aqui. Fique na sua aí. Aí, nesse período, eu comecei já a trabalhar de uma maneira bem legal, experimental e tal, com a professora de didática. As disciplinas de história, eu não me lembro se era medieval ou moderna, mas acho que era medieval. E aí, a gente fazia justamente eles começarem a produzir em blogs, que eu acho que você vai lembrar que nessa época blog era, né? Eu comecei em blog nessa época, calma lá, você tá vendo? Eu tive um blog em 2006, cara, 2006. Todo mundo nesse podcast, nesse momento, está se entregando, desculpa. Todo mundo entregando, a meia idade, né? Então a gente, eu lembro dessa coisa do blog, Facebook não tinha tanta força, não existia WhatsApp, né? A gente quando tinha pacote de dados, a gente tinha para conseguir ligar muitas horas e ter bastante chance de SMS, que era quase um cheque, né? Era isso. Mas por aí você tira que eu já tinha essa visão, né, de querer trabalhar com essas coisas. E a minha lida foi muito prática e muito pouco pensar como um campo, que eu acho que tem muitos colegas e muitas colegas que estão, que têm uma trajetória parecida, né? Você vê aí o professor Fernando Seffner e outras colegas, eu estou tentando lembrar aqui outra que é da nossa área ali do 19, que ela faz inclusive umas produções muito legais do Rio de Janeiro, não está fugindo agora a mente o nome dela, e também são conhecidas e conhecidos por outras coisas e de repente começaram a produzir. De repente não, né? O campo começou a se organizar e ter essa aderência na academia. E aí, quando eu volto do doutoramento, tem o mestrado que aproxima tudo que eu já acreditava e fazia, que era incentivar essas alunas e alunos a produzirem no cyberespaço histórico, conteúdos históricos, e aí junta com existir um mestrado focado em docentes que estão lá em outra realidade, que eu estava numa bolha, né? Eu estava assim, acreditando que eu estava formando. Hoje eu vejo que era um letramento digital, um letramento histórico digital que eu estava oportunizando, né? Só que, tipo, eu não tinha esses nomes, não tinha traduções, assim, eu não me lembro de nada disso de maneira sistemática, assim. Então, foi por isso que o campo, né, vamos pensar num campo dentro do pensar e produzir história, do ensino foi se tornando como um casamento perfeito. Entendi. Nesse momento, é engraçado que você comentou isso, eu fui lembrando também da minha própria trajetória, né, porque a gente tem uma trajetória de pesquisa, uma pesquisa assim, que a gente foi desenvolvendo durante os anos de graduação, pós-graduação, trabalho com fontes e tudo, né? E tem como eu disse no começo do programa, esse lado do nosso trabalho que é do ensino. Nós formamos professores, nós damos aula, né? E essas preocupações vão levando a gente a outras indagações, né? E aí se forma, tem essa perspectiva, né, do professor pesquisador que está então problematizando, pensando questões que vão ajudar, vão promover, né, um aprendizado melhor, vão promover uma utilização melhor das ferramentas que a gente tem à disposição. E essa questão
das tecnologias digitais, ela vem só crescendo. Hoje em dia, os ouvintes ouvem falar muito, né, em aulas, web aulas e tudo pela rede, né? Mas é uma questão que não é pensada de agora, né? A gente já está há algum tempo discutindo essas questões, tentando se aproximar. É claro que é muito difícil, né? Porque, principalmente, se a gente for falar de tecnologia digital, ensino no Brasil, considerando a quantidade de problemas que nós temos com o ensino no Brasil, né? As grandes desigualdades que nós temos, né? Então, como é que você lida com essas questões? Isso aí é importante, sabe? Que a gente está falando assim, rapidamente dessa questão de como foi esse encontro, né? De estudar ensino de história, e isso é novo no país, e o Prof. História é bastante novo, né? Então, você tem aí uma série de coisas. Só que, para além disso, quem está dentro do foco ensino de história e o uso de mídias digitais e o trabalho com as tecnologias, também é outra coisa, assim, que a aderência, ela não é plena, ela não é tão fácil, sabe? E é muito bonito ver, assim, no caso do Prof. História, quando eles Só para o ouvinte saber, o Prof. História, desculpe interromper, para o ouvinte saber, o Prof. História é o mestrado profissionalizante em ensino de história. Mestrado profissional, que aí tem uma diferença. Desculpe, profissional, desculpe. Daqui a pouco. O mestrado profissional em História, ele traz uma experiência muito interessante, porque eu peguei a linha, que é justamente uma linha que vai trabalhar com difusão do conhecimento. E a disciplina, eu não gosto muito da palavra disciplina, mas enfim, negócio meio, né, oitocentista, um negócio meio disciplinar, assim, de botar a coisa, mas enfim, esse componente que é o componente curricular, né, melhor? Claro. Esse componente, ele se chama justamente Tecnologias da Comunicação e da Informação em Ensino de História. E aí foi uma oportunidade muito, muito significativa para mim, porque eu pude começar a observar, montar como eu vou estruturar todo esse saber que existiu e segue existindo no chão da escola, que aí universidade também é chão da escola, né? E eu seguir com essas práticas e aliar com bases de reflexão metodológica e teórica para essas pessoas. Quem é que pode fazer esse mestrado profissional? Tem que ser docente em atividade, no ensino público ou privado. Então, quando você entra ali e você vai propor a componente, é muito interessante, porque você tem ali colegas que estão há 20 anos dando aula, que estão há 15, assim como pega alguém que está há 3 anos só, né, que é muito mais jovem. Então, essas pessoas que optam ou caem, poucos cairão de paraquedas, mas quando caem, é muito legal, porque eles e elas podem chegar com uma certa resistência, que é também uma resistência que existe na academia, relacionar tecnologias, mídias digitais e ensino, sabe? E aí tudo que você propõe, saindo do escopo do clássico, que se assemelha muito ao ensino bancário, universitário, ou o que a Isabel Barca chama de aula colóquio ou aula conferência, o que sai desse escopo aí, você está inventando. Então, veja, é uma resistência, no geral, muito de vários caminhos. Tanto é que, para começar, eu tive mais aproximação com o departamento de educação. Foi quando eu comecei a estar na base, chama Combase, inclusive, da UFRN, e foi quando eu comecei a me aproximar de leituras que eu acho que foram, assim, o divisor de águas para mim, que era justamente trabalhando mídia, comunicação,
educação, trabalhando essas categorias, pensando sobre isso. Entendi. E pensando em desigualdade, que foi o que você falou. Lógico. E aí esse cariz, eu falei, nossa, é tudo isso mesmo, né? Porque eu tô num lugar, na universidade, que tem alguns privilégios, eu não vou dizer todos, mas em relação, por exemplo, a minhas colegas e meus colegas que estão na rede pública. Sim, mas eu tenho diferente. dificuldades específicas, porque eu estou num campo do interior. Então, Sim. eu fui moldada, vamos dizer assim, por todas essas reflexões, inclusive com as resistências. Né? A resistência na universidade com práticas que lançam mão dessas enfim, metodologias e tal, aliada à resistência desses próprios professores e professoras da rede que chegavam lá e diziam, olha, eu não sei mexer em nada disso, eu mal passo um slide, como se eu fosse propor praticamente um mini curso, porque acho que as pessoas quando chegavam lá diziam assim, agora vai. Agora eu vou fazer esse componente aqui, eu vou aprender a mexer, sei lá, eu não sei nem... Vai virar especialista em informática. Em mídias de várias coisas, mídias. Sabe? Ou então isso que você falou da informática, tipo, ai, tá dando um bug aqui, muito. Né? Então, assim, tá dando um bug aqui, ai, chama a Vanessa, tipo assim, né? Não. Você fala mais clássico, manda ligar e desligar o computador que volta. Que dá certo. Ainda mais você que deve ter prática com o Windows, que eu chamo carinhosamente de Windows, porque, né, meu negócio é Linux. Eu sou do Linux, né? O meu é software livre e eu, na verdade, defendo que a universidade toda devia ser software livre, porque eu acho que é vergonha a gente estar dentro dessas parcerias capitalistas, mas enfim... Tá horrível. Inclusive, nós estamos usando uma agora, mas enfim, isso aí o editor depois corta. Então, mas por quê? Porque, né, aí a gente vai em outras discussões, mas é isso, enfim. Né? E você sabe que isso que você falou é interessante talvez o ouvinte não tenha dimensão disso, que é o que a gente faz há muitos anos já no campo da história, de ensino de história especificamente, tem buscado formas de inovações metodológicas para o ensino, né? Então todo mundo aqui passou por um tipo de escola diferente, dependendo da idade que você tem, que você está ouvindo. Você estudou nos anos 80, você aprendeu a história de um jeito, nos anos 90 de outro jeito, né? Nos anos 2000 a coisa foi... Dos anos 90 para os anos 2000 ela tinha um caminho mais ou menos parecido, com algumas mudanças por causa da tecnologia, e agora, né, nós temos também grandes mudanças graças à Base Nacional Comum Curricular. Então tem muita coisa que está mudando, mas tem muita resistência, né? A gente propõe isso que você falou, eu me identifiquei muito, que chega assim, eu vou dar uma aula que é assim, vocês vão fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí, daí 10 minutos você ouve no corredor alguém comentando assim, o professor fulano não dá aula, não, ele manda a gente ficar fazendo trabalhinho. Gente, isso é um clássico, isso é um clássico da minha vida. Eles querem uma aula que você fique falando sem parar, né? Então, mas eu vou te dar uma palavra aqui, entendeu? Para você, quem tá ouvindo a gente, um momento de sabedoria de quem já tá aí sofrendo com isso há década. Não percam as esperanças. Por quê? Se a gente quer chegar lá na base, a gente tem que insistir nessa formação universitária que traz metodologias ativas, ensino híbrido, enfim, e que pensa em uma educação realmente freiriana, sabe? Porque essa ideia, ela está incutida nessa aluna e nesse aluno que está na graduação, não é só no professor palestra que fica dizendo para eles como eles têm que pensar. Tá lá quando, né, você tá lá no ensino médio e, enfim, entra no primeiro ano, segundo ano, e o professor tá lá te dando o quê? Os enlatados, os resumos, vamos, e senão não passa no Enem. Então, essa cultura escolar, ela é muito mais profunda do que
os 2 anos, 3 anos que eles estão ali, né? Uma coisa muito legal que eu te digo sobre essa coisa, sobre essa prática, né, do corredor, que aqui o pessoal diz, você tá pagando corredor 1, corredor 2, a galera pagando cantina 1, cantina 2, enfim, pensando nessas coisas que acontecem nesses componentes não extracurriculares, né, eu fico achando muito interessante quando eles mudam e elas mudam de lugar. Por exemplo, o PIBID, quando entram num projeto desse do PIBID, quando entram na residência pedagógica, ou quando tem que fazer os estágios, quando eles começam a se colocar ali na prática e veem que se chegarem ali dizendo para eles como eles têm que... Não tem 10 minutos de atenção à pessoa docente que está lá na frente. Não vai comunicar, né? E uma coisa muito legal que Freire tem é isso. Essa obra que eu praticamente sou a evangelizadora a partir dessa obra dele, que aprendi nesse Combase, inclusive, comunicação e extensão. Sim. Essa obra é exata, a essência, inclusive do capítulo que tem o mesmo nome do livro, é que não existe forma de a gente comunicar sem uma relação horizontal. E não tem como educar se não pensar que tem que haver uma comunicação. Então, educação é comunicação. Eu não tenho como estar lá no alto do monte para falar com alguém que está lá no chão. Assim, não vai haver comunicação. Então, essa crença, já que a gente está falando da palavra-chave evangelização, é o foco que é baseado, obviamente, ele escreve isso também baseado na expertise dele, na experiência também. Então, a gente meio que tem que seguir fazendo um trabalho de convencimento, e quando eles e elas mudam de lugar, elas percebem que para fazer um ensino híbrido, ou para ter uma metodologia ativa, é preciso uma trabalheira antes, que ninguém está vendo, né, Marcelo? Sim, exatamente. Então é essa parte que ninguém sabe, e acha que chegar lá e dizer, gente, essa estratégia, quer dizer, teve pesquisa antes, eu, por exemplo, eu taco Twitter, entendeu? Eu ponho trecho de Facebook, eu faço um monte de coisa relacionando com a Idade Média, e coloco como ponto de discussão, de reflexão em duplas, trios, enfim. Nós construímos podcasts em sala de aula. Eu e a monitoria, a gente faz, ou só eles, ou só eu, ou todo mundo junto, para 20 minutos, para justamente, vai começar, a gente entrega antes o podcast pronto. Isso não deu trabalho, gente? A gente não teve que fazer um roteiro, e cortar, e editar, e eu revisar tudo para ver se estava fazendo sentido. Então, é isso. Essas coisas as pessoas não sabem, elas só sabem que não querem ter um papel ativo no processo de ensino e aprendizagem, né? E as mídias digitais são aí o caminho que eu achei, mas assim, quero te dizer que ninguém precisa necessariamente das mídias digitais para levar isso à frente, né? Então, Vanessa, a gente está falando aqui das resistências, né? Mas exatamente como é a sua prática, né? Como é que você desenvolve essa prática de ensino, de pesquisa, né? Na formação docente, focada na questão tecnológica? Aqui a gente está fazendo projetos de ensino e também de pesquisa. O projeto de ensino é aquele que dá direito, vamos dizer assim, a você ter uma equipe de monitoria. Então eu estou sempre colocando esses projetos no circuito aí da Pró-Reitoria, né, para a gente conseguir investimentos. E aí esse investimento vem normalmente com essas pessoas, né, alunas e alunos bolsistas. Qual que é a tônica disso? Trazer para o ensino de história, no caso medieval, metodologias e práticas de produção de conteúdo histórico nas redes. Então, é muito... antes do ensino remoto, né, a gente fazia esse trabalho. E é muito interessante, que é ali que a gente aprende muito também, quando a gente perde essa
esse lugar de sapiência, que na verdade eu nunca tive, mas enfim, você acaba se abrindo e aprendendo muito com essas graduandas e graduandos, sabe? Então, qual que é o projeto? Você chega lá no meu componente, e aí você vai ter que propor com uma equipe de 2 pessoas no máximo, ou 3, um produto que a gente chama de produto virtual. Aí eles começam a produzir um projeto, escolhendo qual é a plataforma, qual é o público-alvo com quem eles querem falar, quais são os objetivos deles naquele produto que eles estão lançando. É meio mercadológico esse negócio de produto, sabe? Depois eu vou tentar mudar esse nome, mas é o produto virtual que eles criam ao longo de todo o semestre. E aí eles escolhem, enfim, redes sociais, em sua maioria, ou não redes sociais clássicas, né? Por exemplo, eu já tive equipes que resolveram produzir conteúdo de história medieval no Twitter, na época que era só realmente poucos caracteres, né? Então, eu achava aquilo, nossa, como vocês vão conseguir fazer algo tão... Fenomenal, dificílimo. Né? E aí, também já tive outras que gostavam de escrever. Queria escrever livros, queria escrever. E aí, fez no Wattpad os Contos de Mira, que é justamente, ela se propôs durante o semestre, a cada unidade, produzir um conto como resultado da aprendizagem dela. Veja, então, essas coisas são muito excitantes para você que é docente, né? E eu fico imaginando como não é desafiador e também excitante para aquela pessoa que sempre quis fazer alguma coisa e nunca teve esse espaço tão claro de atuação na academia. E aí, das duas, uma, né? Ou dá ódio e pânico, ou adoram e abraçam o projeto da produção virtual. Entendi. Então é isso, o produto traz esse semestre, no meu caso eu dou 2 semestres seguidos, então eles ficam 1 ano produzindo conteúdos nas redes sociais. Eu tenho um para te dizer aqui, agora eu lembrei, sempre falo dela, porque é maravilhoso, que chama Medievo Irônico. Medievo _ irônico. No Instagram. E ela fez memes. Então, assim, veja, ela escolheu a linguagem dos memes para mostrar o que ela tinha aprendido naquele semestre. Então, cada semana ela fazia 2 memes, 1 meme. E ao final do semestre a gente tinha ali um monte de memes com legendas cientificamente construídas. Quer dizer, ela escrevia, a gente revisava. Aí ela reescrevia, a gente revisava. Aí todas as iconografias com referência, tudo que ela leu tinha que estar referenciado, dicas de leitura, para saber mais, de uma maneira que convergisse com aquele ambiente virtual social, mas que não deixasse de ter o rigor científico. Então, essa tem sido a grande sacada que eu tenho estimulado elas e eles a produzirem no que seria o universo da graduação em História. A gente pode visualizar mesmo o contraste que isso traz com uma forma de ensino mais tradicional, baseada naquela absorção de conteúdos, da leitura e depois da transformação na criação de um produto, né? Botar as aspas aí, escrito só, né? Então, quer dizer, é possível você produzir e mostrar, colocar, divulgar o conhecimento por outras formas, utilizando as plataformas digitais, né? Isso, as mídias digitais a gente acaba usando porque quando eles e elas saem do lugar de consumidores, porque aí é mercadológico mesmo, né? As redes sociais estão feitas como ambientes para você ficar lá muito tempo, né? Tipo um buraco negro virtual. Então, quando a gente coloca elas e eles para produzirem, pensando em quem eles querem atingir, pensando que são responsáveis por um conteúdo de história, que dá trabalho pesquisar a imagem, referenciar, que não pode jogar conteúdo de qualquer jeito na internet, você já está dando um letramento digital para eles, por um lado, de cidadania,
de uso do espaço, entendeu? Virtual. Então, são as duas coisas que a gente tenta fazer aí com essas ações no espaço universitário, no ensino de história. Existem uma série de desafios no ensino de maneira geral, no ensino de história específico, né? Especialmente que a gente vive hoje em dia um momento em que a história está sendo debatida em muitos espaços, fora do espaço escolar, né? Então, quando a gente está falando do trabalho da professora Vanessa, das pesquisas que ela desenvolve, nós estamos falando da formação de profissionais que vão atuar no ensino das gerações futuras, né? Com muita responsabilidade para lidar e sintetizar tudo isso e provocar um ensino que seja inovador, que provoque uma mudança, né, de fato, um ensino transformador e não só uma coisa repetitiva, que a Vanessa citou, a questão do conhecimento bancário, aquela coisa de você juntar um monte de conhecimento sem saber muito para que serve, né? Então tem esse problema, tem essas questões, e tem a questão da tecnologia, né? Você falou um pouco aí que você faz podcasts, também com as suas turmas, mas como é que você vê aí o papel das tecnologias na resolução desses problemas? Porque também tem gente que acha que vai resolver todos, é um milagre, né? Que vai resolver tudo. Mas como é que você vê aí o papel da tecnologia para resolver tudo isso? Tem os dois extremos, né, Marcelo? Tem o povo que descrença total e, por exemplo, agora no ensino remoto deve estar usando porque é o jeito, né? E tem o povo que faz malabarismos com o que não sou eu que chamo, enfim, tem obra que fala sobre isso, enfim, uso alta tecnologia, alguém usa alta tecnologia e acha que isso vai também salvar o mundo, né? E aí, como é que a gente resolve isso? É com a educação. Então, para pensar como nós vamos transformar e automaticamente também sermos transformadas e transformados no espaço escolar, pensar que educar é o caminho para um uso consciente, crítico das tecnologias digitais, porque obviamente, né, a caneta é uma tecnologia, o quadro é uma tecnologia, a gente está falando aqui das mídias digitais e assim, uma sociedade que, né, hoje tem um quadro específico de política graças a escolhas de eleitoras e eleitores que tem muito a ver com a relação delas com as tecnologias digitais, né? Então, o papel do ensino de história, eu acho sim, muito importante que professoras e professores estejam nesse fronte diário, tendo aí sempre a consciência de que falar de ditadura, falar de coisas que tem a ver com tolerância e intolerância religiosa, de respeito à diversidade em várias facetas, e essa miscelânea de coisas poderia estar na minha aula de medieval até quem está trabalhando o que nós chamamos aqui de uma maneira bem tradicional de história contemporânea, né? Então, estou falando assim que qualquer tema que nós usemos no espaço escolar, se você explica, trabalha, interage com essas jovens e esses jovens usando o cyberespaço, tem muito mais chance de você estar forjando ali pessoas com um olhar mais crítico e muito menos fácil cair numa fake news, ou seja, uma educação para a cidadania, do que se você se recusar totalmente a usar as mídias digitais, né? Então você usa como uma ferramenta, mas você também usa essas plataformas como um caminho para a criticidade. E a docente e o docente de história, né, são aí perfeitos para esse processo. Por isso que ensino de história e uso de mídias digitais é
para mim é tão fulcral pensar, e atualmente mais ainda. Perfeito, porque os alunos, as pessoas hoje estão com um computador nas mãos, né, que são os aparelhos, os smartphones, e se a gente pensar que a escola, o espaço da escola, não vai ignorar isso, né, a gente vai estar perdendo um sentido, né? As pessoas não vão conseguir, elas vão usar a tecnologia, não vão refletir sobre ela. Nosso papel também fazer elas refletirem. Olha, para que servem esses meios de comunicação, a tecnologia, os celulares, a internet, né? Então é também parte do processo. Nós também temos que trabalhar e refletir sobre isso daí. E com muitas dificuldades, né? Você já falou aí, mas enfim, com bastante trabalho a gente vai conseguindo chegar em algum lugar de transformação. Bom, mas aqui a gente falou sobre diversos assuntos que relacionam aí o ensino de história, as tecnologias digitais, mas infelizmente nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Meu Deus, como passa rápido, Marcelo! Passa super rápido, muito rápido, infelizmente. Mas é só para deixar o nosso ouvinte com um gostinho aí de saber querer saber um pouco mais, né? Eu vou pedir para a Vanessa para você fazer suas considerações finais, comentar assim alguma coisa que você acha importante a gente falar aqui para finalizar a nossa conversa. Retomar duas coisas para a gente fixar aqui o canal, a Cruzada Evangelística em prol das mídias digitais e de história. Combate pela história. A primeira coisa é que nós sigamos conscientes, sensíveis a toda a desigualdade social, e isso vai incluir também acesso a tecnologias digitais, enfim, a dispositivos também no Brasil, seja na universidade, seja em qualquer escola, que a gente seja sensível a isso. Isso posto, a segunda grande reflexão, assim, com essa experiência e o que eu tenho pesquisado e publicado, é que a gente perca o medo de deixar que essas alunas e esses alunos apareçam, brilhem, nos ensinem. A gente não vai dar conta de tudo, e o saber que essas pessoas discentes trazem para nós é incrível. Hoje eu sou praticamente a ninja do Canva, porque eu aprendi com um aluno meu, né? Eu não sabia que existia. Então, veja, essa beleza de a gente se abrir para o desconhecido nos fará também profissionais melhores. Que a gente não tenha medo de se relacionar com essas coisas, tá bom? Tá ótimo, assino embaixo, e gostei muito de conhecer suas experiências, suas reflexões. Eu fico feliz, a gente fica feliz quando encontra, né, uma pessoa assim que a gente concorda com tudo. Assim, que a gente não tá só, né, Marcelo? Não é uma luta, não, exato, não é uma luta só minha, né, tem mais gente lutando e é isso, né? Não é fácil, mas acho que os ganhos, por menores que sejam, eles valem muito a pena, né? Isso que a gente aprende, isso que a gente vai trocando experiências, né? E vai enchendo de significados, assim, nossas ações, né? Vai deixando tudo melhor. Bom, mas então é isso. Eu queria agradecer você, Vanessa, agradecer muito a sua participação. Foi ótimo, eu adorei conversar contigo. E espero você aí para ouvir, para trazer mais informações para a gente no futuro bem próximo aí sobre essa sua pesquisa das criminosas, tá? Das mulheres. Também, tem muita coisa legal aí saindo. Agora na licença pós-doutoral eu vou estar desenvolvendo mais um banco de objetos de aprendizagem, que é o Baobá. Perfeito. Só para que os docentes e as docentes possam ter um banco curado com objetos de aprendizagem só da história. A gente está trabalhando nisso há 2 anos, então assim, tem coisa para vir ainda de novidade nessa história das TICs e TIDICs. Tecnologias.
Isso. Maravilha. E todos os links para você encontrar a professora Vanessa, os trabalhos dela, vão estar aí no post desse episódio. Se você está ouvindo no Spotify, você pode ir lá no portal Deviante, né, na página do Fronteiras no Tempo. Vocês vão encontrar todos os links para vocês encontrarem, falarem, deixarem perguntas também para a professora, comentários, tá? Nas redes sociais, enfim. Tá tudo aí para vocês falarem com a gente gosta de falar com vocês também. Bom, é isso então, pessoal. Não vão embora ainda, que tem mais uns recadinhos finais aí, e até logo. Estamos aqui na etapa final, na parte final do Historicidade, na qual a gente comenta um pouco do que você ouviu e dá uns recadinhos, não é mesmo, Beraba? Isso aí, cara. E, Beraba, hoje o assunto com a Vanessa Espinosa, brilhante entrevista conduzida por você, convidada também sensacional, e esse podcast também faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, a gente vem participando há 3 anos dessa campanha, a gente incentiva muito que pesquisadoras, mulheres de qualquer área, de todas as áreas, possam também entrar nesta mídia tão maravilhosa que nos encanta aí há alguns anos, há 6 anos que nós fazemos esses programas. E o assunto principal foi sobre história e ensino, correto? E o que se destacaria como ponto central da entrevista de vocês? Bom, o ouvinte pode perceber, quando a gente fala, a gente tem o gancho ali de história, ensino de história e tecnologias digitais, né? E aí o ouvinte pode ter ficado, né, com a pulga atrás do olho, qual a relação entre elas? O que acontece? Vocês puderam perceber que nós historiadores, historiadoras, professores, professoras, estamos muito atentos ao fato de que a gente aprende história em todo lugar, não só, né, na sala de aula, e que os professores de história que nós formamos têm que saber lidar com as tecnologias digitais para poder promover um ensino de mais qualidade, um ensino que seja inovador, ao mesmo tempo que promova um desenvolvimento, né, da criticidade, da compreensão do mundo, da própria tecnologia, né? Então, a Vanessa contou pra gente das pesquisas, os trabalhos que ela vem desenvolvendo no ensino de graduação, na licenciatura, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também no programa Prof. História, que é o mestrado profissional de História, de ensino de História, né, em qual ela é professora, orientadora de trabalhos ali. E é sensacional esse momento para discutir isso, porque estamos aí no ensino remoto há mais de um ano. Exatamente. Tendo que lidar com tecnologia, tendo uma escola na qual a gente percebe que a inclusão digital ela vai até a página 5 ou até a página 4, se muito, e que a gente precisa se adaptar a essas novas tecnologias, e mais do que isso, né, utilizar a tecnologia a fim de desenvolver o pensamento histórico, né, que é o principal objetivo do ensino de história, né, desenvolver a forma como a história é pensada, a consciência histórica e o fazer história, né, é um dos principais objetivos que a gente tem quando nós vamos à sala de aula, não é mesmo? Exatamente. E aí vocês puderam, como eu disse no começo do programa, observar mais essa faceta do trabalho dos professores, professoras, historiadores e historiadoras, que é o de trabalhar e pensar o ensino. Não é só ensinar, a gente ensina, pensa sobre isso, pensa na formação dos futuros professores de história, como eles vão atuar nesse mundo que é conectado, né, em que a tecnologia digital está presente a todo momento, e como é que isso vai impactar na maneira como a gente pensa o mundo e age no mundo. Afinal de contas, nós queremos formar pessoas, professores que vão ajudar as pessoas a se libertarem dos grilhões, né, do mundo objetivo, que elas consigam pensar e usar a tecnologia de maneira consciente e benéfica e para o bem público, né, por assim dizer. Nesse momento, agora meu coração pululou de alegria, né? Ficou um hino assim de empolgação, porque de fato, isso, né, é uma missão muito nobre a nossa, né, de possibilitar autonomia aos indivíduos, né? Exatamente. O ensino serve para isso, né? O ensino para autonomia. E se você gostou desse episódio, quer ouvir outros episódios como esse no Historicidade, no Fronteiras no Tempo também, você pode nos apoiar. Para isso, existem alguns caminhos que você pode fazer. O primeiro deles seria pelo Padrim, no www.padrim.com.br
padrim.com.br/fronteiras no tempo. Lá no Padrim você vê que tem vários níveis de recompensa a partir de R$1. Cada uma dá um prêmio diferente e você pode nos ajudar, participar do nosso grupo do WhatsApp, bater papo diretamente comigo, Beraba, e as outras madrinhas e padrinhos maravilhosos que a gente tem. Quais são as outras maneiras também, Beraba, de apoiar esse projeto? Bom, você também pode procurar nosso perfil no PicPay, @Fronteiras no Tempo. Lá vocês também vão encontrar todas as formas de contribuição de R$1 a R$50. E você também pode mandar um Pix pra gente, né, C.A.? Exatamente. E é até bacana, porque a chave do Pix é um incentivo também para você nos mandar um e-mail comentando os nossos episódios. Você pode, a nossa chave é fronteirasnotempo@gmail.com. Então você pode nos apoiar com o Pix e também mandar um e-mail para nós, para que a gente leia ao final do Fronteiras no Tempo. Isso. Se você vai mandando um Pix, você pode mandar uma pergunta já, entendeu? Porque dá para mandar uma mensagem junto com o Pix. Então, você manda uma pergunta qualquer, um comentário, enfim. Mas, brincadeiras à parte, é uma forma de ajudar aí o nosso projeto a continuar crescendo. Com certeza. Demais, né? Então, se você quiser entrar em contato, já sabe, fronteirasnotempo@gmail.com. Pode ir lá nos seguir no Instagram, o Fronteiras no Tempo, ou o @frontenotempo no Twitter. E a nossa fanpage no Facebook também é Fronteiras no Tempo, facebook.com.br ou .com/Fronteiras no Tempo. Então siga-nos em todas as redes sociais, interaja conosco, porque a gente aprende e cresce muito nessa interação, que a tecnologia possibilita isso. Então, bora bater um papo com a gente. Muito obrigado por você que esteve até aqui e um abraço. Grande abraço, até daqui 15 dias, Beraba. Um abraço, até. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha #O Podcast é Delas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br